Graça e paz, povo lindo, shalom, boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje, uma quarta-feira de chuva, mas sabe por que está chovendo assim, Simone? Olha para trás, essa moça está aqui, ó. É por isso que está chovendo hoje. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos, bendito seja o nome do Senhor. Nessa quarta-feira estaremos fazendo um clamor pelas famílias e eu queria que você se preparasse para isso, né? O Senhor já começou a falar conosco para a gente começar a trocar o nosso fardo pelo o fardo do Senhor e o jugo do Senhor pelo nosso jugo. Já começa a nossa oração assim, já queremos dizer para o Senhor que Ele é a nossa rocha, já dissemos para Ele que cremos na sua fidelidade. Mas hoje nós vamos conversar sobre uma família, já que nós estamos fazendo esse trabalho sobre família, e está lá em Gênesis capítulo 37, queria que se você pudesse abrir a palavra do nosso Deus, Gênesis 37. Aleluia. Gênesis 37. Gênesis 37, a partir do verso 2. Está escrito. Esta é a história da família de Jacó. Vamos ler até o versículo 11, pode ser? É pequenininho, dá para a gente ler rapidinho, né? Diz assim. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos dos seus irmãos, com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Versículo 5. Certa vez José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo, ou guardava no coração. Amém? Nós estamos falando, decidimos, né, desde o final do mês de janeiro, reparar os muros da nossa família. E quando eu li hoje essa história sobre a família de José, de Jacó, na realidade, né? A gente falando sobre a família de Jacó, algumas atitudes, né, saltaram nos meus olhos. Conflitos constantes, né? Porque se um irmão não se dá com outro irmão, não tem que tipo de paz existe ali. Então, havia um constante conflito. A má conduta dos irmãos deles, que diz aqui, né, no versículo, ele falou assim, e José contava para o pai a má fama deles, então eles eram pessoas que tinham má conduta. E, ao mesmo tempo, nesse último versículo que nós lemos, diz que o pai, o Jacó, guardava tudo no coração, ou seja, se acomodava com a situação. Então, é para a gente dar um start nas nossas vidas. Às vezes as coisas estão acontecendo na nossa casa, né?
e a gente meio que se acomoda, como Jacó se acomodou. Tem um termo, deixa eu ver, acho que é disfuncional, é isso? Pode ser? Família disfuncional, pode ser isso? Não é? Quando as coisas acontecem, não é esporádico, né? Tem aquela coisa assim, briguei com o marido, briguei com a esposa, briguei com o filho, briguei com o pai. É uma coisa esporádica, não é uma coisa constante. Mas, vocês me corrijam se não foi isso, quando há uma constância em determinadas atitudes ruins, como isso que a gente acabou de falar, o conflito, uma conduta, enfim, até mesmo acomodações pelas próprias situações, seria uma família disfuncional, poderíamos chamar assim, né? A Bíblia diz aqui que José era o filho preferido do pai. Então, se havia amor para um, né? Não há nem conjectura, né? Como a irmã Cíntia às vezes fala assim, eu não quero fazer conjectura. Não tem nem como fazer conjectura, porque as atitudes dos irmãos de José mostravam que eles não tinham amor. Porque o que não é amor, né? O que diz lá no 1 Coríntios 13, ele fala o que é amor. E a gente pode dizer o que não é amor. Eu até ainda anotei aqui, ó. O que não é amor, né? Ciúme não é amor, ódio não é amor, briga não é amor, mentira não é amor, traição não é amor, né? E irritabilidade não é amor, grosseria não é amor. O que mais? Inveja, né? Irritabilidade não é amor. O amor. Suspeitar mal de alguém não é amor, né? Eu já falei isso para vocês aqui uma vez, que eu descobri que eu não amava o apóstolo porque eu disse que eu suspeitava mal quando ele falava alguma coisa. Eu falei, não, será que é isso mesmo? Então eu descobri que isso não é amor, mas também não é só com ele, né? Com a pessoa que está perto de você, com qualquer outra pessoa. Se você suspeita, já é uma maneira de a gente começar a pensar, caramba, eu vivo suspeitando mal das pessoas, quer dizer que eu não amo, porque a Bíblia relata, em 1 Coríntios 13, que o amor não suspeita mal. Então, se eu vivo suspeitando mal das pessoas, achando que sempre a pessoa está, isso aí, isso aí não é de Deus, sempre duvidando, é porque me falta amor. Então, é para a gente já também acordar. Na família de Jacó acontecia tudo isso. Tudo isso. O que a Bíblia relata que não é amor. A Bíblia diz o que é amor, que o amor não é ciumento, que o amor agrega, o amor não divide. E na casa de Jacó havia isso. Um lar aqui, onde deveria existir segurança, era um local como se fosse um barril de pólvora, que a qualquer momento poderia acontecer uma desgraça. Só não aconteceu o pior pela intervenção do Senhor, que tinha um propósito ali, enfim, como tem na sua família, como tem na minha. A desgraça maior não acontece porque o Senhor tem um propósito. Mas aconteceu isso na minha casa, aconteceu aquilo, né? Eu já falei para vocês, nós recebemos também uma notícia que tem data marcada, entende? Mas a gente sabe que não importa o que vai acontecer, como vai ser, mas nós sabemos que vai ser perfeito o que o Senhor vai fazer, porque tudo que Ele faz é bom e perfeito. Então, quando você descobre isso, que tudo que Deus faz é bom e perfeito, você começa a mudar, inclusive, os seus valores. Aquilo que você chama de sucesso, nem sempre, na visão de Deus, é sucesso. Quem poderia imaginar que você dá o seu filho, né, como Deus deu Jesus, para morrer por nós, vir ao mundo, né, veio ao mundo, a mulher ficou grávida, pensa, uma mulher ficou grávida, teve toda aquela expectativa de uma gestação, e, de repente, o filho nasce para morrer. E, na nossa visão, aquilo ali não foi sucesso. Para os discípulos da época também não foi sucesso, porque eles achavam que Jesus ia vir para libertar eles da escravidão do povo de Roma. Mas para Deus foi sucesso, porque com a morte de Jesus, eu e você hoje estamos aqui. Então, as coisas começam a acontecer na nossa casa, parece um turbilhão, porque aqui parece um turbilhão de coisas. Irmão querendo matar o outro irmão, entendeu? Falando mentira para o pai, trazendo desgosto para o pai. Entende? Uma série de questões.
gente, essa família aí é um desastre, né? Mas bastou um que se tornou fiel, que é você na sua casa, que sou eu. Só basta um, porque José foi fiel. E Deus trouxe, né, a restauração para aquela família. Os irmãos deles mudaram o coração de pedra para um coração de carne. O pai que vivia, de repente, uma amargura de saber que o filho não estava mais ali, né? Porque achavam que, a princípio, que o próprio pai disse, vai que uma besta fera mordeu ele. O pai mesmo declarou o que tinha acontecido. Se você continuar lendo a história de Jacó aqui, José, o próprio pai diz isso. Dá um destino para... Deve ter acontecido isso com meu filho. Algum animal veio, comeu ele, matou ele. Mas Deus traz uma mudança completa nessa família. Os irmãos de José, eles tinham fome de amor. Foi a palavra que o Senhor me trouxe quando eu li isso aqui. Aqueles homens, sabe? Havia uma cultura assim, que cada um ali podia... O homem poderia casar com várias mulheres. Havia uma cultura, ok. Mas aqueles homens daquela família tinham fome de amor. Por isso eles destilavam tanto, sabe, ódio, ciúme, inveja, aquilo tudo. O que sobrava em José faltava nos 11 irmãos dele. E por essa razão, né, aquelas palavras que eles traziam dentro de casa, imagina quantas palavras machucavam um ao outro, né? Que eles não se falavam. Porque, de repente, eles não falavam só para José. Até entre eles mesmo. Porque ninguém preserva. Quando você está cheio do amor, ele transborda para todo mundo, né? Mas o contrário também. Se você não tem amor, você transborda todo esse fel, né? Por todas as pessoas que estão perto da gente. É no trabalho, é no colégio, é no seio da nossa família, nos vizinhos. É isso. Então, essa ausência do amor, né, traz essas palavras que machucam. E acabam dando lugar, que a Bíblia fala sobre dar lugar ao diabo. O Senhor falou assim, olha, não dê lugar ao diabo. Não é? A Bíblia fala assim, não dê lugar ao diabo. E como é que a gente dá lugar ao diabo, né? Quando as tribulações, as brigas dentro da nossa vida, as opiniões diferentes dentro de casa que acabam trazendo briga, mágoas, elas são mais fortes do que a nossa capacidade de amar. E o Senhor, ao ler esse texto, me trouxe isso muito forte. Quando eu destilo, né, eu abro a minha boca com tanta... Ou o olhar, a gente tem pessoas que nem falam, né, mas o olhar da pessoa já é maligno, né? Aquela coisa maligna. A Bíblia diz para a gente o seguinte, que me falta amor. E se me falta amor, é porque eu permito que todas essas situações impeçam que eu possa amar. E nessa noite, em nome do Senhor Jesus, nós mudamos isso em áreas da nossa vida. Porque ninguém está isento disso, nenhum de nós. Como eu acabei de falar para vocês, eu descobri que eu não amava, porque eu desconfiava. Né? A Simone, no domingo, falou sobre o amor do Senhor Jesus pelas nossas vidas, mesmo quando nós éramos inimigos de Deus. Então, eu preciso aprender com o meu Senhor, no seio da minha família, que, primeiro, aquela pessoa ela não é minha inimiga. Apóstola, por que a senhora tem certeza disso? Porque a Bíblia diz assim, olha, a tua guerra não é contra a carne nem sangue, mas contra as potestades que estão nos ares. Então, aquela pessoa, ela pode estar tendo uma atitude como os irmãos de José, fome de amor. Aí acabam manifestando, né,
essa falta de amor, de que maneira? Com brigas, ressentimentos, né? Não perdoam com facilidade, têm dificuldade de liberar perdão, né? Deus só mudou a família de José de uma tragédia que poderia acontecer. O pai poderia ter morrido e nunca ter visto que, né, o filho, não tinha acontecido aquilo com o filho. De uma tragédia em vitória. Transformou ódio em amor. Porque diz aqui que aos 17 anos, ele começou a pastorear José. Continuando a história aqui, passando um tempo, que ele, jovenzinho ainda, logo depois, ele vai ser preso, ele é vendido pelos irmãos. Então, ele passou o vigor da vida dele aprisionado. E eu quero confessar uma coisa para vocês. Por muito tempo na minha vida, eu dizia assim para Deus, assim, já depois de, já comendo na mesa do banquete, tá? Eu falava assim, Deus, está demorando tanto que quando as coisas acontecerem, eu já não vou ter mais força. Tolice. Deus não se atrasa. Deus não se atrasa. Eu estou vendo aqui, o meu amigo está vendo lá. Então, eu pensei, quando eu vi a história de José, eu fiquei, cara, ele perdeu o tempo da vida dele toda, a juventude dele. Perdeu não, mano. Ele estava aprendendo. E eu aprendi no outro dia também, sabe com quem? Com a Gisele. A Gisele estava dizendo que esse período que ela está sem trabalho, ela vai em todo lugar que tem para está chamando para orar. Se é para orar de manhã, ela vai num lugar para orar de manhã. Se é para orar de tarde, ela vai orar de tarde. Se é para fazer alguma coisa à noite, ela faz. Porque ela falou, eu preciso estar preparada, porque na hora que eu sair do meu... Eu começar naquela labuta, né? Horário para trabalhar, voltar, compromisso e tudo. Eu não vou ter esse tempo, mas eu tenho que estar bem forte diante de Deus. Cada um busca, né, da sua forma. E ela busca dessa forma. Eu falei, cara, é isso. E José, naquele momento, tinha coisa para ele aprender, mas Deus mudou e transformou a família de José de mágoa para perdão, né? Quanta coisa José teve que aprender também, que não deve ter sido fácil, naquele momento ali que ele, por mais que ele tenha entendido, ele entendia, agora entendi para quê que Deus permitiu que eu viesse até aqui, mas quando ele olhou no olho dos irmãos, tanto é que ele precisou fazer algumas coisas, né? Lembra que ele falou assim, faz o seguinte, porque ele queria saber o que estava realmente no coração dos irmãos, se eles haviam mudado, ou se eles iam esperar a primeira oportunidade para fazer de novo. E aí, já era o homem falando, o homem José, normal, como eu e você. Mas que as nossas famílias, né, eu e você, possamos ter essa certeza, em nome de Jesus, que por mais que pareça que já acabou, né, como eu disse para vocês, eu estou vivendo um momento onde tem data marcada, ainda que esteja a última palavra do Senhor. E mais, o nosso sucesso não é na mesma visão do sucesso de Deus. Porque a Bíblia diz que agradou moê-lo. Então, agradou a Deus ver o Senhor Jesus sofrer no meu e no teu lugar. Para aí e pensa. Não é do meu agrado ver meus filhos. Não é do meu agrado ver meus filhos sofrer. Mas o Senhor tinha um plano maior. O amor de Deus é tão grande que Ele preferiu ver o filho dele morrer, irmão Marquinho, do que saber que você ia para o inferno, viver eternamente longe dele. Isso é amor. E a gente fica se queixando, sabe? De quê? De quê que a gente se queixa? Mas bendito seja o nome do Senhor. Porque tudo que o nosso adversário faz é só barulho. Só para distrair a gente. Porque o Senhor já falou o que Ele quis falar para a gente. E Ele não vai ficar repetindo.
O que ele tinha que repetir, ele repetiu no Pentateuco, né? Repetiu lá. Hoje ele só disse, olha, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Acabou. 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 A minha graça te basta. Levanta a tua cabeça, né? Eu estava lendo um texto também, que é assim, quando o Senhor fala com Abraão, lembra que o Senhor falou, levanta, sai da tua terra, né? Aí, se você ler Miqueias, também tem um texto que o Senhor fala, levanta e sai desse lugar, que esse aí não é o teu descanso. Você vai ver em Apocalipse também, levanta, não sei o quê. Todas as vezes que o Senhor manda a gente levantar, é para uma mudança de destino, para a manifestação do poder dEle, para a glória dEle, para a ampliação do reino dEle, para a restauração. Hoje o Senhor diz para a gente, se levante. Sabe? Tudo isso que está acontecendo, né? Sei lá, vou dar o meu exemplo, né? A notícia que chegou, que a gente também já aprendeu isso, não existe boa e má notícia. Na nossa visão como homens, existe boa e má notícia, mas para Deus não é. Para Deus é notícia. E acabou. Imagina Maria, a mãe de Jesus, ouvir a notícia, né? Ó, teu filho está preso. A mãe de Tiago, né? A mãe de Paulo, começa a pensar. Jacó recebeu uma notícia. Para a gente existe boa e má, mas para Deus é notícia. É notícia. Uma coisa eu tenho certeza. Em todas as notícias, as coisas que chegam para a gente tem certeza que são para manifestar o propósito dele na minha e na tua vida. Eu só não entendo, presta atenção, gente, eu não estou dizendo que Rosilene entende, eu não entendo. Muitas vezes eu tenho que ficar calada para não falar besteira. Porque até se eu chorar, eu posso estar chorando sem necessidade de estar chorando. Mas eu preciso falar isso para convencer a minha alma que ela tem que ficar quieta e se alegrar no Senhor da sua salvação, da minha salvação, em nome de Jesus. Que as nossas famílias, né, tenham dentro das suas casas um José, que ouve a voz do Senhor. Que o Senhor tem propósito, que não reclame quando passar pelas prisões, porque José não, a Bíblia não relata que José, pelo contrário, só diz que ele foi bem-sucedido. Um jovem que foi odiado, né? Que mais? Que os irmãos não falavam com ele, que tentaram matar ele, depois venderam ele. Toda a rejeição que ele teve na família, onde ele deveria ser abraçado, cuidado, um local onde poderia ser de proteção, era um local de risco. Era como aqui no Rio de Janeiro, você que está nos vendo de fora, de outro lugar, tem um lugar aqui chamado, um bairro chamado Manguinhos. Então tem uma rua, Leopoldo Bulhões, aquela rua chamada de Faixa de Gaza. Faixa de Gaza. Às vezes tem famílias que vivem numa verdadeira faixa de Gaza. Mas se levantar um José, que você e eu possamos ser o José da nossa casa. Que não importa como o que esteja acontecendo com a gente. José foi preso, foi escorraçado, foi tudo isso que você já conhece. Se não conhece, depois você lê esse texto de Gênesis 37. Mesmo que aconteça tudo isso, fica firme e pensa assim, não, eu não estou entendendo nada, mas o Deus que me tirou das trevas para a luz, que mandou o filho dele morrer, diz que ficou feliz, agradou a ele ver aquilo tudo para me salvar, ele não tem planos de morte para a minha vida. O nome dele vai ser glorificado, e eu quero viver nesse nível dele, porque onde eu estou, eu não consigo ver o nível do meu Deus. Eu preciso subir para esse nível. Primeiro, para aquietar o meu coração. Para eu conseguir levantar da cama e vir para a igreja. E dizer, Jesus é bom. Jesus te ama, Jesus restaura.
para isso. Porque senão ninguém levanta, não. Não levanta, não. Fica lá atrás, lambendo as suas feridas, se achando a pior pessoa. Mas José fez isso. Ele não se importou com a rejeição dos irmãos, ele não se importou com isso, olha. E o pai, aqui no último versículo, né? O pai, no entanto, né? Refletia naquilo. Ou então, os irmãos fazem aquilo tudo com José, os sonhos de José, e o Jacó só, vamos ver como é que vai resolver. E José com toda aquela rejeição dentro de casa. Mas nada disso mudou o coração de José em relação ao que Deus poderia fazer. Que eu e você possamos ter isso em nossos corações. Que a gente olhe para essa situação e fale, Senhor, olha, eu não consigo nem tirar o pé de onde eu estou. Mas de uma coisa eu tenho certeza. O teu amor pela minha vida, que eu já vivi até hoje, é maior do que tudo isso. O amor que tu tens demonstrado pela minha vida não é medido pelos sucessos que eu tenho nessa terra. Pelo contrário, Senhor. O amor que tu tens demonstrado pela minha vida, ele é comparado, Senhor, a um amor tal. Aleluia. A um amor tal que a gente não entende. Que nos ama de tal maneira. Só para não nos ver passar a eternidade longe dele. Mãe Diné, não esquece disso. Deus te ama tanto a sua família, que ele falou assim, olha, eu prefiro ver o meu filho sofrer ao saber que a Edneia vai passar a eternidade longe de mim. Por isso você está aqui hoje, mana, sabe? Por isso você... Não, o amor do meu amigo é maior. O amor do meu amigo é maior. Essa situação não vai me parar. Essa situação não vai me fazer voltar. Você pode até fazer como a palmeira, né? Dar aquela balançada. Parece que as coisas não vão funcionar. Por isso, a gente precisa estar desse jeito aqui, olha. Um ajudando o outro. Quando eu estou mal, alguém me ajuda, né? Quando alguém está mal, outra... É assim. Nem que seja por telefone, né, irmão Marquinhos? Nem que seja por telefone. Mas a gente se ajuda em nome de Jesus. Amém?